Todavia, como vai cair numa quarta, nós iremos comemorar no sábado, dia 19, às 19 horas. Então vão preparando aí as suas agendas para não colocar nenhuma atividade no lugar dessa. É um culto de aniversário da igreja, é um culto de gratidão a Deus, né? Um culto de ação de graças, agradecendo a Deus pela vida da igreja que Deus plantou aqui no Calafate para abençoar a vida de todos nós, né? Então, vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Verso 30, que diz o seguinte: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu vou ler só esse versículo aí, porque nós estamos vivendo numa época que eu creio que é no mundo todo, de muita doença, né? Muita enfermidade, praga, peste, vírus, todo tipo de mazela se abatendo sobre o ser humano, né, debaixo do céu. E nós somos tão condicionados pela cultura que somos levados naturalmente, quando adoecemos, ou até mesmo para nos prevenir das doenças, nós pensávamos só em causas físicas, né? Precisamos manter o afastamento social, precisamos manter as máscaras, ter cuidado com os contatos, né, para não contrairmos doença, e se contrairmos, cuidado para não contaminar os outros, né? Todavia, quando olhamos a palavra de Deus, nós encontramos um fator espiritual aqui, né? O apóstolo Paulo, nesse capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está ensinando sobre a ceia do Senhor, corrigindo, né? Corrigindo os erros, as distorções na celebração da ceia na igreja primitiva. Aí ele fala aqui, por exemplo, participar da ceia indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Ele fala uma série de abusos aqui que estavam sendo cometidos na celebração da ceia. E aí ele conclui com essa palavra, né? Por causa disto há entre vós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que já dormem. Então eu já falei aqui para os irmãos, quando eu ensinava sobre cura, que essa palavra fraco, no grego, é uma fraqueza pré-enfermidade, né? Fraco, aqui, não é fraqueza espiritual, pode até incluir, mas é uma fraqueza física, né? Quando a gente está assim, fisicamente fraco mesmo, já apresentando como que é um sintoma de doença. Muitos doentes, dispensa comentário, que doença é doença. E ele diz, muitos que dormem aqui estão sem de morrer, né? Naquela igreja havia uma situação parecida com a de hoje, né? Que a pessoa fraca, fisicamente fraca, desanimada, muitos doentes. Graças a Deus que no nosso caso aqui, muitos que dormem não aconteceu ainda, espero que não aconteça, muitos que já morreram, causado por causa disto, ou seja, da participação incorreta na ceia do Senhor, né? Por isso que quando nós nos aproximamos da ceia, essa ceia aqui, ela é sagrada, né? Apesar de que eu lembro que quando eu trabalhei com um pastor, um grande pastor que foi o meu mentor, ele dizia assim, a palavra Santa Ceia não está na Bíblia. Todo mundo quase diz Santa Ceia, né? Porque a ceia na verdade é santa, mas como a expressão não está diretamente na Bíblia, está assim, a ceia do Senhor. É claro que a ceia do Senhor é santa, por inferência né?
Mas o certo é que essa celebração da ceia é algo sagrado, né? E nós estamos numa geração assim de pessoas que não temem a Deus, né? Pessoas que se aproximam das coisas sagradas, profanando as coisas sagradas, misturando o santo com o profano e até blasfemando. Então, todavia nós, para o nosso próprio bem, devemos nos aproximar dessa ceia com o devido temor, com o devido respeito, com a devida reverência, para que nós não sejamos atingidos por essa questão aqui que ele colocou. Muitos fracos e doentes, e muitos que até morreram, né? Então nós temos que ter todo cuidado. De vez em quando eu olho aqui no YouTube e vejo assim uma mensagem assim: não brinque com Deus, né? Aí eles vão contar a história de alguma pessoa que brincou com Deus, né? Que fez piada com as coisas de Deus, brincou com as coisas sagradas. Só que Deus age de uma maneira tão assim disfarçada. A Bíblia diz que Deus se esconde, né? Tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, está escrito. Então, para nós sabemos que Deus se esconde. Ele age de maneira tal que os seres humanos pensam que foi por acaso. Não, aquele acidente foi por acaso, né? Aquela coisa ali foi por acaso, e não foi nada por acaso, né? Ou existe esse negócio de por acaso, não existe. Hoje em dia eu já penso até assim: nem sorte existe, nem azar. Não existe nem sorte, nem azar, nem acaso, nem coincidência. Existe a ação de um mundo invisível e sobrenatural que Deus comanda. Até os demônios Deus comanda, né? Deus comanda Satanás, está tudo debaixo do comando dele, né? Porém os seres humanos, ignorantemente, às vezes até a igreja mesmo, às vezes não tem essa percepção de que todos os nossos atos, todas as nossas ações e omissões estão diante do olhar de Deus. Esses dias agora eu fiquei até observando um vídeo que duas pessoas dizem assim: olha, o planeta Terra está debaixo de olhares atentos. É claro que ele estava se referindo assim a extraterrestre, alienista, essas coisas todas. Aí eu pensei assim: realmente, todo o planeta Terra está debaixo de olhos atentos, e é o olhar de Deus, né? Quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, a fim de mostrar-se forte por aqueles cujo coração é totalmente dele. Por todo lugar a Bíblia diz, né? Os olhos do Senhor estão o tempo todo fixados na terra. Eu sempre, quando eu vejo aquelas estatísticas da astronomia, né? A galáxia, milhões e bilhões de estrelas, a Via Láctea. Aí eu digo: rapaz, olha, isso aí pode até existir, só que isso aí não está na Bíblia, não. Na Bíblia está um Deus que 24 horas por dia fixa o olhar dele na terra, em cima de cada ser humano. Como é que Deus vai ter tempo de cuidar de tanta galáxia e essas coisas todas, se ele fica o tempo todo olhando para a terra? É complicado, né? Então, aproveitando essa oportunidade aqui para a gente fazer essa reflexão. Pessoal, olha, havia na guerra de Corinto, muitos crentes fracos, não é fraqueza espiritual não, é fraqueza física mesmo. Estou com uma moleza, uma fraqueza, muito doentes, e muitos que já tinham morrido lá, já tinham morrido muitos. De que tipo de morte nós não sabemos, né? Mas eles morreram muito lá. Graças a Deus que aqui nós só estamos até no segundo estágio, que já tem muita gente doente por aí. Eu tenho certeza que muita gente está faltando hoje aqui porque está doente. Eu até recomendei, né? Irmão, se você está doente e você, para não contagiar os outros, né? E você vê se você não se sente bem, não se sente seguro, fique em casa. Eu não aconselho ninguém a ficar em casa assim de maneira generalizada, porque é uma questão de fé. Tem gente que está tão apavorada que ela vai ficar em casa e não vai, quer dizer, às vezes não vem nem para a igreja, mas aí vai para o supermercado, vai para outros lugares. Então, eu digo assim, depende da sua fé, né? Se você tem fé tomando todas as precauções, os cuidados para consigo mesmo, para com os outros, venha para o culto adorar a Deus. Mas se você não se sente seguro, então fique em casa, né? Para não colocar em risco a vida dos outros. Mas nós que estamos aqui, vamos participar desta celebração da ceia
com essa reverência, né? Porque nesse texto que eu li aparece a palavra assim: fazer isto em memória de mim, o memorial, para lembrar o que Jesus fez, né? Morreu pelos nossos pecados. Aí assim, todas as vezes que participar desta celebração, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais, eu tenho dito para os irmãos, é uma palavra evangélica, é evangelizar. Anunciar é a tradução da palavra grega evangelizar. Ou seja, quem participa da celebração está participando de um ato evangelístico, porque os de fora, quando veem a celebração, eles vão desejar participar. Aliás, não sei como está público, né? Um pastor muito famoso do Brasil, esses dias, falou o seguinte, porque alguém perguntou para ele assim: quem não é batizado pode participar da ceia? Ele falou que podia, né? Ele falou até assim: se pode dar o dízimo e dar a oferta, quem não é batizado também pode participar da ceia. Naturalmente, essa afirmação dele, ele escandalizou algumas pessoas, né? Eu não me escandalizei porque cada um anda na luz que tem, porém eu vos digo, né? Só pode participar da ceia quem é batizado. Porque por isso que a ceia, né, assim, o batismo só acontece uma vez. O batismo é uma cerimônia iniciática, ou seja, a porta de entrada. Então, você só se batiza uma vez. Agora a ceia não, porque a ceia não é uma cerimônia iniciática. A ceia é uma atividade corriqueira de quem já está dentro da aliança, né? Então só pode participar da ceia quem é batizado. Eu até falando assim em off lá, dentro do carro, às vezes eu vou, quem anda comigo anda sempre aprendendo, porque eu vivo o tempo todo ensinando, né? Claro que eu também ouço, né? Que quem ensina também tem que aprender, né? É assim, a coisa mais apropriada é assim, o casamento. Na Bíblia, embora a gente sabe que isso aí, não sei quantos obedecem, né? Mas a gente sabe, tem que saber a verdade, né? Na Bíblia, só pode fazer sexo depois do casamento. E só existe uma cerimônia de casamento, que é a porta de entrada para a vida conjugal. Depois que se casa, pode fazer sexo à vontade. Agora, fazer sexo antes do casamento é pecado, né? E aí, participar da ceia antes do batismo é pecado. Essa ceia é ceia do Senhor, significa que só pode participar dela quem é da família de Deus. E para entrar na família de Deus, tem que casar com o Filho de Deus, que é Jesus. Essa é a cerimônia do batismo, é uma cerimônia de casamento. Depois que você se batiza, você pode participar da ceia. Só que é o seguinte, aí tem aquela questão: mas e mesmo que a pessoa seja batizada, se ela estiver em pecado, ela pode participar da ceia? Aí é um outro fator complicador, né? Porque o certo é não participar da ceia em pecado. Ao mesmo tempo, se a pessoa decide participar da ceia também, já também tem um ato de ofensa, né? Porque a pessoa está se excluindo. Então, por isso que Paulo diz aqui nesse texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da ceia. Cada um anda de acordo com a sua consciência, né? Então examine-se cada um e veja se pode participar dessa ceia, para não atrair sobre si o juízo de Deus, porque na sequência ele vai falar de juízo. Ele vai dizer assim: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando nós somos julgados, disciplinados pelo Senhor, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Paulo termina essa palavra dizendo isso aí. Então, irmãos, para o nosso próprio bem, né? Vamos participar da ceia com esse conhecimento que eu estou aí dando para os irmãos. Vou convidar à frente as irmãs que estão no papel de diaconisas, né, que significa, diaconia é serviço. Então, as irmãs estão fazendo um serviço sagrado, serviço diaconal, que é ajudar aqui na celebração da ceia. Pode pegar, Marta, aí. Pode pegar aí. Aí pode distribuir o pão, né? E pode ficar em pé, os irmãos que vão participar da ceia. Pode distribuir.
Coloca a música. Quem souber cantar, cante. Louve ao Senhor. Agora, como Jesus disse, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, vamos fazer meu pão, tomar o cálice. Um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Vamos recolher, né, os cálices. Pode recolher lá. Enquanto elas estão recolhendo, eu vou orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque tanto tempo depois daquela noite memorável em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão, deu aos discípulos, tomou o cálice e disse: bebei dele todos. Desde aquela época, o Senhor, na sequência, entregou o seu corpo para ser torturado e morto, entregou o seu sangue imaculado, incontaminado, como sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E o Senhor entregou o seu corpo e derramou o seu sangue numa demonstração de amor pelo mundo. Como a tua palavra diz, Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tanto tempo depois, aqui estamos, Senhor, em cumprimento ao teu mandamento, celebrando a ceia do Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, por cada pessoa que foi resgatada por esse sangue, cada pessoa, Senhor, que foi comprada na terra pelo sangue de Jesus. E pedimos, Senhor, que nesta noite o Senhor esteja perdoando cada um dos nossos pecados, examinando a vida, Senhor, de cada um deles, a vida de cada um de nós, e perdoa os nossos pecados, Senhor, pois a tua palavra diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E abençoa, Senhor, para que nem a fraqueza, nem a enfermidade, nem a morte venham, Senhor, dominar a vida da tua igreja, mas antes
Venha trazer, Senhor, vigor, força, saúde. Venha trazer, Senhor, vida na igreja, na vida dos discípulos, de tal maneira que o teu povo, Senhor, seja um povo abençoado, um povo curado, mas também um povo santificado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por esta celebração, em nome de Jesus, amém. Aí pode pôr aí e fechar. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas 7, 36. Todos já encontraram? Diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos ler. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 reais, vamos colocar em reais, aqui é denários no original, né? Mas vamos chamar de reais, né? Um devia 500 reais e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, irmão, vamos refletir nesse texto, né? Em primeiro lugar, Lucas apresenta no seu evangelho um assunto que permeia todos os evangelhos, que é assim: os fariseus e os publicanos de um lado, os pecadores e os publicanos de outro, né? É assim: fariseus, os escribas e fariseus de um lado, os publicanos e os pecadores de outro. Aqui nessa historinha nós temos
o representante dessas duas categorias. De um lado está um fariseu. O nome dele é revelado, é Simão, o nome dele aqui, né? Simão, né? Simão, que era o nome comum, acredito, naquele tempo. Do outro lado está uma mulher cujo nome não aparece aqui nesse texto, mas ela é chamada somente pecadora, uma pecadora. Que, aliás, a título de curiosidade, a palavra pecadora, em toda a Bíblia, a palavra pecadora só aparece aqui, e aparece 2 vezes, referindo-se a uma mulher, porque tem um texto que diz assim: uma geração adúltera e pecadora, né? Mas ali, uma geração. Agora, referindo-se a uma mulher, a palavra pecadora só aparece aqui. E eu acredito que essa mulher, acho até uma coincidência muito grande, eu disse que não existe coincidência, né? Porque a Débora, sem combinar comigo, ela leu Lucas 8, de 1 a 3. E aí ela não sabia que eu ia pregar no texto anterior dela, quer dizer, eu parei onde ela começou. Porém, eu acredito que essa mulher é Maria Madalena, que é mencionada no capítulo 8, no verso 2. Porque eu entendo pela mentalidade da Bíblia, que quando, na sequência, Deus revela a identidade de Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, ele estava se referindo a essa mulher sem nome, que é chamada só uma pecadora. Acredito que seja ela. O fato dela ser chamada de pecadora, dizem alguns comentaristas, a maioria, creio que ela chama a mulher de pecadora, que ela era dada à prostituição. Um homem pecador, a visão da Bíblia não necessariamente seria por causa de pecado sexual, mas a mulher pecadora, pela luz do Novo Testamento aqui, parece que a maioria dos intérpretes dizem assim: ela era como que uma prostituta. E aí a gente vê que a vida da mulher, apesar de que a mulher, né, hoje em dia, a mulher se ofende ao ser chamada de um objeto sexual, porém, eu vejo que, por exemplo, na história da mulher adúltera, novamente a mulher está sendo envolvida num pecado sexual que Jesus perdoou, e nesse caso aqui, essa mulher tinha 7 demônios, né? Eu acredito que é a expressão que é chamada de ninfomaníaca, né? Ninfomaníaca é uma mulher que é incontrolavelmente levada para o lado sexual. Essa daqui tinha 7 demônios. Existe até demônio chamado de íncubos e súcubos, né? Entra na área da demonologia. Mas a Bíblia dá a explicação por que essa mulher tinha uma vida tão promíscua. Havia 7 demônios nela, que a levavam incontrolavelmente a se prostituir. Mas ela é uma pecadora. Enquanto que esse outro personagem é o fariseu. O problema dos fariseus, é interessante que Lucas 12 diz, que Jesus diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, um dos pecados dos fariseus era a hipocrisia. E os fariseus representavam a liderança religiosa de Israel. Hoje seriam os pastores e os padres, né? Então, a hipocrisia é um pecado do qual os líderes religiosos devem se acautelar. Todo mundo deve se acautelar da hipocrisia, mas especialmente os líderes religiosos, porque é muito fácil o líder religioso descambar para a hipocrisia, né? E os fariseus tinham esse pecado colado neles, né? Satanás colocou o selo. Mas Lucas 16 diz que os fariseus, eles eram amantes do dinheiro, né? Eles adoravam mamon. Eles eram daqueles que atravessavam o rio com a sorrisal na mão, né? E não molhava, né? Qual é a palavrinha que eu estou procurando? Avarento. Eles eram avarentos, assim. Os fariseus que eram avarentos zombavam dele, Lucas diz, Lucas 16, né? Então já vemos que os fariseus, aí vem líderes religiosos, né? Tem que se cautelar, porque a avareza, que significa o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais, o enriquecimento ilícito, e até lícito mesmo exagerado, né? É uma coisa que pode facilmente se pregar nos líderes religiosos. Aliás, nós estamos numa geração que está correndo muito perigo por causa disso. Então,
temos aqui, novamente, como na história do filho pródigo, um pecador da elite, o fariseu, e um pecador da ralé, do povo, a mulher. E aí, irmãos, esses dois, os dois ouviram falar de Jesus, né? Eu quero até mostrar para os irmãos aqui, nos versículos anteriores, como esses dois, eles ouviram falar de Jesus. Vamos lá, então. Vamos ver aqui se eu acho o texto. Lucas 4, 37, olha só, Lucas 4, 37. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. A fama de Jesus. Aí vem Lucas 5,15. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, a fama de Jesus ia longe. Naturalmente, o fariseu ouviu falar de Jesus. A mulher pecadora também ouviu falar de Jesus. Nas proximidades de Cafarnaum, na Galileia, às margens do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, ou do lago de Tiberíades, que são esses nomes que são dados a esse lugar. Então os dois ouviram falar de Jesus. Jesus já era muito famoso. Aí eu quero destacar aqui o seguinte: esse fariseu Simão, ninguém sabe se é Simão o leproso, que aparece em outros textos, mas alguns acham que não, né? Alguns acham que sim. Mas Simão, fariseu, ele ouviu falar de Jesus. E aí eu quero até mostrar, ainda no capítulo 7, um detalhe. A Bíblia é nos detalhes, né? Quebra-cabeça nos detalhes. Olha só, irmãos, em Lucas 7, 16, quando Jesus curou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Olha o que é dito aí. Lucas 7, 16, diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Então, um grande profeta se levantou entre nós, e a sua fama se espalhou, e o fariseu ouviu falar da fama de Jesus, que era um grande profeta. E aí ele, ninguém sabe se por vaidade, tem pessoas que gostam de hospedar, quem não gostaria, né? Homens famosos de Deus, né? Eu já tive na minha casa algumas pessoas famosas hospedadas, no passado, né? Faz muito tempo isso, né? Nunca esqueço quando nós hospedamos a missionária Dorcas. A mulher assim que, acho que o maior poder de Deus que eu já vi na pregação na minha vida, na vida de uma mulher, foi na missionária Dorcas, né? Se hospedou lá na minha casa uma vez. E aí o fariseu gostaria de ter um profeta hospedado na sua casa. A motivação só Deus sabe, né, do coração de quem hospeda um homem famoso. Por isso que começa assim, o verso 36 de Lucas 7. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E aí eu quero destacar aqui um ponto que eu acho da maior importância para nós aqui, ó. Esse texto que diz que o fariseu recebeu Jesus na sua casa, me lembra Apocalipse 3:20, né, que é muito bem conhecido dos crentes, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É claro que já tem sido desse texto, não é evangelístico, porque Jesus está falando para uma igreja, a igreja de Laodiceia, a última igreja, né? Então esse fariseu recebeu Jesus na sua casa, naturalmente ele abriu a porta, ele foi cear com Jesus à mesma mesa, era uma honra para ele. Só que pode acontecer mesmo conosco, irmão. Todos nós, quando nós cremos em Jesus, quando nós abrimos a porta da nossa casa para Jesus entrar, e aqui eu entendo que a casa é a nossa família, a nossa linhagem. Nós abrimos a porta da nossa família, da nossa linhagem, para Jesus entrar, porque quando Jesus salva alguém de uma família, ele quer salvar toda a família.
mas depende de alguns fatores. Um dos fatores é a fidelidade. A pessoa que é fiel a Deus terá mais condições de ver toda a sua família, a sua linhagem, a geração salva. Agora, aquele que é infiel, talvez seja responsável para que a sua linhagem não seja salva. Então, esse fariseu recebeu Jesus na sua casa. Agora, olha só, irmãos, eu botei esse ponto aqui, olha, decepcionado com Jesus. A linguagem que o Novo Testamento usa é escandalizar. Jesus diz assim: feliz é aquele que não se escandalizar em mim. E esse fariseu se escandalizou. Ele se decepcionou com Jesus. Olha o que ele diz. Verso 39. Quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo, olha. Falava consigo, não significa que ele falava só no pensamento dele. Ele só pensava, dizendo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Lembra lá do texto do verso anterior? Eis que um grande profeta se levantou entre nós, dizia o povo, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E o fariseu ouviu isso. E agora o fariseu diz: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Ou seja, esse fariseu, irmão, se decepcionou com Jesus. Significa, se escandalizou, né? Ele disse: olha, eu perdi tempo em mandar fazer a comida, eu perdi tempo em convidar esse homem para minha casa. Eu pensei que ele era um profeta, mas eu estou decepcionado, porque eu vejo que ele não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Mas ele está deixando a mulher tocar nele, uma mulher impura. Um rabino, um profeta, jamais deixaria. Ele pensando aí. Aí eu disse assim: meu irmão, sabe da coisa? Você já se escandalizou com Jesus? Você aceitou a Jesus, creu nele, se batizou em toda a família dele? E você esperava que Jesus fizesse alguma coisa que ele não fez? E você se escandalizou, né? E você disse assim: rapaz, para que eu sou crente? Né? Depois que eu me tornei crente, a minha vida foi pior. Né? Porque eu comecei a sofrer, a receber perseguição, as coisas deram tudo errado na minha vida. Na minha casa está um balaio de gato, uma briga de cachorro com gato, a inimizade, a contenda, todo tipo de coisa está dentro da minha casa depois que eu criei. Adiantou que eu criei em Jesus? Isso chama-se escandalizar com ele. Aí eu pergunto: já aconteceu isso com você? É por isso que nós temos que entender o verdadeiro caráter do Evangelho, né? E essa história aqui vai dizer qual é o verdadeiro objetivo do Evangelho. O Evangelho o objetivo do Evangelho não é fazer você ser feliz aqui, é você ser feliz lá. Aqui você vai passar por muitas provas, que se você for aprovado, você vai ser feliz lá. É claro que vai ter alegria, vai ter tanta coisa boa, né? Porém, o objetivo principal do Evangelho não é esse. Por esse fariseu que recebeu Jesus na sua casa, achou que Jesus talvez ia fazer algum milagre, como ressuscitar o filho da viúva de Naim, que ele fez, né? Por acaso, quando Jesus encontrou a mulher samaritana, que ele falou toda a vida dela, ela disse: vejo que és profeta. Ela já disse: vejo que és profeta. Esse aqui já disse: se este fosse profeta, saberia que essa mulher que toca nele é uma pecadora. A mulher samaritana reconheceu que Jesus era profeta. Então, irmãos, para você, Jesus é o profeta? Mesmo que ele não faça aparentemente um milagre na sua vida? Ele vai fazer, mas só na hora dele, né? Então, eu quero destacar essa posição do fariseu. O fariseu se escandalizou com Jesus. Agora, aí vem a mulher pecadora. Essa mulher pecadora, irmão, a explicação, a constar que quando nós pensamos em mesa, a gente pensa numa mesa dessa. No caso lá, a mesa não era assim, a mesa era baixa, quase no chão. As pessoas praticamente se deitavam, né? E ficavam assim, nessa posição aqui, os pés para fora. E elas se sustentavam com o braço esquerdo, comiam com a direita. Os pés ficavam para lá de fora, por isso que a mulher teve facilidade de acessar os pés de Jesus. E quando alguém entrava numa casa, tirava as sandálias. Portanto, os pés de Jesus estavam descalços. Essa mulher fez 4 coisas.
Primeira coisa que ela fez, molhou os pés de Jesus com lágrimas. A segunda coisa que ela fez, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. A gente fica até pensando assim, ela tinha um cabelo grande ou pequeno, né? A gente dá logo para pensar nisso aí, né? A terceira coisa que ela fez, beijava os pés de Jesus. E a quarta coisa que ela fez, ungia os pés de Jesus com bálsamo, ou seja, um óleo perfumado. Agora não estou nem me lembrando se é esse negócio do vaso de alabastro, eu acho que no outro texto. Mas então ela fez 4 coisas. Vamos meditar nessas 4 coisas que a mulher fez com Jesus. Ora, lavar os pés e enxugar os pés era serviço de escravo. Naturalmente o escravo lavava os pés do convidado, mas enxugava com a toalha, não era com os cabelos. Mas a mulher não tinha toalha, usou para os cabelos, né? Mas ela fez um trabalho de escravo. A palavra serviço está aí, porque serviço deriva de servir. Servir é porque em português é traduzido por servir, né? No grego é doulos, que significa escravo. O serviço natural, creio que é diaconia. Então, irmãos, essa mulher fez o papel de escravo. Só que as outras 2 coisas que ela fez já não eram papel de escravo. Tipo assim, beijar. Ela beijou os pés. Era costume dos judeus beijar o convidado de honra para honrar. O beijo era o ósculo, o ósculo santo, né? Até o Novo Testamento recomenda em algumas cartas que devemos dar o ósculo santo uns nos outros. Eu nunca me acostumei com isso, até tentei beijar, né? Mas aqueles homens velhos com a barba velha toda aspenta, eu fui beijar uma vez, foi me estrepar, eu digo, rapaz, esse negócio do ósculo eu não vou adotar não, isso aí. Deixei para lá. E também tem alguns irmãos que aproveitando querem beijar as irmãs, né, com outras intenções já. E deixa o ósculo para lá, né? Será que isso é um princípio espiritual? Pode até ser, nos povos do Oriente né? Mas temos que ter cuidado na interpretação da Bíblia com a questão de uso e costume, né? Então, mas dar o ósculo santo, né, o beijo, eu acho que era uma honra, que não deveria ser dado para um escravo, mas pelo anfitrião, no caso era o fariseu. E ungir com óleo a cabeça também não era atitude de escravo. Eu acredito que era o fariseu, que era o anfitrião, que deveria ter ungido Jesus com óleo. E aí, essa mulher fez essas 4 coisas, que o fariseu não fez, e que Jesus depois reclamou para ele: entrei na tua casa, você não me lavou, não deu água para lavar os pés, você não me enxugou os pés, né? Você não deu o ósculo santo, que é o beijo, você não me ungiu com óleo, mas essa mulher fez tudo isso. Mas isso aqui é muito importante. O fariseu tratou Jesus com desonra. O fariseu não honrou Jesus. Aí eu pergunto, você está honrando Jesus? Porque o fariseu, ao receber Jesus na sua casa, foi como que ter se convertido, né? Mas uma coisa é se converter a ele, depois é honrá-lo. Esse fariseu não honrou Jesus, tratou Jesus como um qualquer. Agora, meu pensamento, às vezes eu fico olhando assim para a linguagem de muitos cristãos, de assim: Deus desceu à terra, Deus veio salvar o homem. Eu digo, meu Deus, o Novo Testamento está cheio de afirmações que não foi Deus, foi o Filho de Deus, é diferente, né? Então, o Filho de Deus veio à terra, não foi Deus, foi o Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. É difícil entender que Deus tem um filho, a maior parte tem dificuldade nisso, né? Aí o que acontece? Mesmo que o fariseu não tenha honrado Jesus, que é o Filho de Deus, mas Deus providenciou que o seu filho fosse honrado por meio dessa mulher. Porque as 4 coisas que era para o fariseu ter oferecido para Jesus, a mulher ofereceu, apesar de ser uma pecadora. Ela usa a palavra pecadora, saiu do lado do fariseu, né? Ah não, aqui é o Espírito Santo que está falando mesmo. Verso 37. Eis que é uma mulher da cidade, uma pecadora,
É o Espírito Santo que está falando por meio de Lucas, né? Dizendo que ela era uma pecadora mesmo. Então, irmãos, Deus honra o seu filho, Jesus. Se nós não honrarmos, Deus o honrará. Eu já estou entrando no seminário sobre honra, né? Que é durante a quadra carnavalesca, após o aniversário da guerra no sábado, vai ter o seminário sobre honra. Porque por falta de honrar, nós somos muito prejudicados. Às vezes não recebemos a bênção que Deus tem para nós, né? Então, aí Jesus disse assim, quando o fariseu se escandalizou, Jesus disse assim, Simão, tem uma coisa a dizer-te. Ele disse, fala, mestre. Dize-a, mestre. Aí Jesus disse, aqui está, irmão, a parábola dos 2 devedores. Essa é uma parábola, Jesus contou a parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. O primeiro devedor devia R$500. E o segundo devedor devia R$50. Não tendo ambos com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Quem, pois, o amará mais? Aí o fariseu disse, suponho que aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus disse, julgaste bem. Irmãos, aqui está a chave desse negócio, é muito importante. Olha só. Vês tu esta mulher? Aí Jesus falou, nem tenho tua casa, tu não me deste água para os pés lavar, não enxugaste os meus pés, não me deste ósculo, não me deste unção com óleo, azeite, unguento, azeite perfumado, óleo perfumado. Mas essa mulher fez tudo isso. Aí Jesus disse, agora veja só, irmãos, que a opinião dos comentaristas às vezes diverge aqui, né? Que Jesus diz assim, por isso te digo que os seus muitos pecados da mulher lhe são perdoados, porque muito amor. Essa palavrinha porque, se tiver corretamente traduzida, ela está dizendo que o motivo porque os seus muitos pecados foram perdoados é porque ela muito amou. Aí a pergunta é, quem vem primeiro, o amor ou o perdão? Aliás, eu acho que é em Gálatas, Paulo diz assim, a fé que opera pelo amor. A nossa fé é demonstrada por meio do amor. Aí o que acontece, irmãos? Jesus disse assim, olha, os 2 credores, os 2 devedores, a parábola é assim, o que devia R$500 é a mulher. Naturalmente o credor é Deus. O que devia R$50 é o fariseu. Mas aí nenhum dos 2 tinha com que pagar. Ele perdoou os 2. Quem, pois, o amará mais? Aí o fariseu disse, quem é mais perdoou, né? Então a mulher, e a gente pensa aqui o seguinte, será que a mulher tinha mais pecado do que o fariseu? Talvez, né? Mas pelo menos na cabeça do fariseu tinha. Agora, Jesus disse, porque ela muito amou, os seus pecados são perdoados. Agora, a quem pouco se perdoa, pouco ama. E o irmão, aqui está a chave toda da vida cristã aqui. Olha só. Porque a pergunta é essa, quem vem primeiro, o perdão ou o serviço? Porque aqui o que a mulher fez é serviço escravo. Quando nós cremos em Jesus, nós temos nossos pecados perdoados, nós nos tornamos escravos dele. E aí a nossa vida vai ser para servir a ele. E a palavra obras está implícita no texto. Eu fui até olhar. Em João capítulo 6, agora não me lembro se é João capítulo 6, Mateus 26, Marcos 14, 6. Onde a palavrinha obra, quando aquela mulher, que talvez não seja essa, quebra o vaso de alabastro, unge Jesus com um unguento perfumado. Rapaz, vamos ver, vamos checar lá. Assim de cabeça a mente falha, né? Marcos capítulo 14. Olha só. A unção de Betânia, Marcos 14, 6, só o 6, que eu quero destacar a palavra obra, diz aí, Marcos 14, 6, Jesus porém disse, deixai-a, porque a molestais, ela fez-me boa obra. Irmão, pega a palavra boa obra aí, ela fez-me boa obra.
Ou seja, o ato da mulher ungir Jesus com azeite foi uma boa obra, ele já disse. Jogando lá para Lucas 7, mesmo que não seja o mesmo caso, mas o que a mulher fez foi uma boa obra, ou seja, serviço. E aí nós podemos ir lá para Efésios 2:8, que diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai, verso 10, aqui a chave, verso 10: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, irmãos, essa mulher pecadora, ela praticou as boas obras. Essas boas obras, ela se comportou como escravo, mesmo antes de ter os seus pecados perdoados. Um comentarista que eu li, ele acha que os pecados dela já tinham sido perdoados antes, mas se a tradução estiver certa, na linguagem, na redação da tradução em português, dá a entender que os pecados dela foram perdoados depois. Porque Jesus declarou: os teus pecados estão perdoados, ele falou. Então, quando essa mulher ouviu falar de Jesus, porque a fama dele se espalhou, o fariseu também ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus se espalhou. O fariseu respondeu, reagiu a essa notícia sobre Jesus que ele recebeu, convidando Jesus. Mas a impressão que eu tenho é que o fariseu agiu com egoísmo, para se exaltar a si mesmo, né? Eu quero ter esse homem que é famoso hospedado na minha casa, porque todo mundo da cidade vai dizer: olha, o fariseu recebeu Jesus na casa dele, então ele é uma pessoa importante. A motivação do fariseu não me parece que foi boa, tanto é que ele se escandalizou. Será que tem gente que aceita Jesus, crê nele por vaidade, para se gloriar? Que agora no Brasil está na moda ser evangélico, né? Até os políticos estão lutando para conseguir o voto dos evangélicos. Mas a motivação da mulher foi outra. Ela foi lá e se colocou como escrava aos pés de Jesus. Ela fez o trabalho de escravo, ela honrou a Jesus. A pergunta é: por que você se converteu? Por que você veio a Jesus? Você veio para servi-lo? É uma motivação do coração. Aí diz aí: e disse-lhe a ela, Jesus disse para a mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A mulher foi salva. Aí eu pergunto: os pecados da mulher foram perdoados, a mulher foi salva, foi em paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ainda não está justificado pela fé em Jesus, está em guerra com Deus. Agora Jesus diz: vai em paz. Tem paz agora entre Deus e você agora. Mas e o fariseu? Irmão, o fariseu não foi salvo. Pelo menos não aqui, não nessa história aqui. Aí eu digo aqui, o segredo que ele está dizendo da vida cristã é o seguinte: ó, você crê em Jesus, é pela fé. Aí você se batiza, aí você se torna um escravo de Jesus. Aí é serviço. As boas obras é serviço. E o serviço, ele enfatiza muito o amor, né? Aí lembra que quando o fariseu perguntou para Jesus, o mestre da lei, qual é o maior mandamento? Jesus disse: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha, eu diria aqui: de toda a tua força, em Deuteronômio capítulo 6, é toda a tua força, que é corpo, alma e espírito. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o espírito, de toda a tua alma, né? É a alma mesmo, e de todas as tuas forças, é o corpo. E o segundo mandamento semelhante a este é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, irmãos, a vida cristã, você é salvo pela fé em Jesus, mas a partir daí você entra numa vida de serviço, e é serviço de escravo, escravo de Jesus. É claro que eu não vou aqui advogar que líderes religiosos escravizem o povo, isso não é certo, mas de Jesus. Aí eu fiquei pensando assim: pode ser que o irmão geralmente é assim que acontece: olha, eu queria servir a Jesus, mas o pastor não deixa, porque a pessoa pensa assim: a única maneira de servir a Jesus é pregando aqui no púlpito.
E não é. Eu gosto muito daquela igreja onde o pastor, quando a pessoa se converteu lá, um promotor público de justiça, diz: então, o serviço tem que começar lá pelo estacionamento, você vai tomar conta do estacionamento primeiro. Depois do estacionamento vem para a recepção. É uma longa carreira para chegar no púlpito, porque nem todo mundo vai chegar no púlpito, porque serviço para Deus não é o púlpito. Esse púlpito é só para uma minoria que Deus chamou. Mas o serviço para Deus, aí eu venho lá, como é que eu posso servir a Deus já que não me dão púlpito? Aí eu pensei, em Lucas 2,36, fala de uma mulher profetisa, Ana, filha de Azer, não, da tribo de Azer, né? Chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, viúva de 84 anos, quase 84 anos, diz assim: ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração. Olha o serviço aí, servindo, aqui é dulos, aqui é, não me lembro se é isso aí, mas é o serviço, servir a Deus, é o serviço em jejuns e orações. Então Ana servia a Deus em jejuns e oração. Você não precisa do culto para orar e jejuar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 5, que ele fala das viúvas assim: a verdadeiramente viúva serve a Deus dia e noite, em súplicas e orações, em rogos e orações. A viúva, ou seja, pedindo ajuda para Deus. Isso é serviço para o reino, serviço para Deus. E aqui no texto que a Débora leu, que é a sequência desse texto aí, diz que aquelas mulheres, nas quais estava Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, ou espíritos malignos, serviam a Jesus com os seus bens. Olha, serviam, é o serviço. Então, quem contribui financeiramente para o sustento da obra de Deus na terra, isso é serviço, né? Então, irmãos, quem pois o amará mais? Quantos pecados Deus perdoou de você? Porque se você querer que Deus perdoe muitos pecados do céu, você vai amar muito a Deus. Aí você vai servir muito, porque o amor está na proporção do serviço. Quem ama muito, serve muito. Quem serve pouco é porque ama pouco. Mas o serviço é variado, é entre os dons espirituais, né? Cada qual recebeu de Deus o seu próprio dom. O certo é que essa mulher nos é colocada como exemplo de uma mulher que foi salva, porque ela serviu, de maneira servil, como escrava a Jesus ali. Dá até para a gente pensar aqui no lava-pés que Jesus fez, depois disse assim: lavar os pés uns dos outros, como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, já que Jesus não está mais fisicamente, Jesus está dizendo assim: qualquer um dos meus discípulos que você servir dessa maneira, é a mim que você está fazendo. Então, irmãos, acredito que dá para refletir muito sobre a nossa vida cristã e aperfeiçoar a nossa vida cristã, para que nós possamos receber de Jesus essa palavra: os teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Paz com Deus, nós precisamos ter paz com Deus, né? Ele precisa ser propício a nós, e temos que agir. Essa mulher aí é o exemplo, o fariseu não. Vamos ficar em pé agora, vamos orar. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque esta mulher pecadora, aliás, ela chegou à tua presença como uma pecadora, mas ela saiu da sua presença, Senhor, como uma mulher perdoada dos seus pecados, não mais